Hoje eu tive um sonho bem estranho. E aí pessoal, quem fala com vocês é o sommelier favorito de aleatoriedades, o Fox. E antes de eu contar esse sonho pra vocês, eu tenho que voltar um pouquinho atrás pra dar um pouco de contexto, pra vocês entenderem melhor tudo isso. Bem, esse é um vídeo um pouco atípico, né? Eu só tô contando uma coisa aqui meio que pessoal minha e essas loucuras que passam pela minha mente. Mas fica aí que eu acho que você vai gostar. Bem, há mais de 10 anos atrás, lá pra 2013, 2014, eu criei um mundo. Como assim você criou um mundo, seu maluco? É porque eu sempre fui muito influenciado por filmes como Narnia, As Crônicas de Spiderwick, Ponte para Terabithia, filmes que exploravam essa ideia de você ir para outras dimensões, outros mundos e você adentrar em espaços mágicos. E com isso, então, eu criei o Mundo da Imaginação, que mais tarde ia passar a se chamar Etheria. Eu vou chamar aqui como Etheria porque eu acho o nome um pouquinho mais épico do que Mundo da Imaginação. Acontece que Etheria era um local onde seria um mundo mágico tipo esses, onde você passaria por um portal e você estaria lá dentro e teria diversas criaturas mágicas. Mas antes disso, eu criei todo um plano e um escopo. Primeiro eu falei com meus amigos que para adentrar nesse mundo a gente precisaria criar esse portal. E para criar esse portal a gente precisaria de pedras bonitas, pedras que agradassem aquele reino. Então nós pegamos essas pedras e colocamos na frente dessa mata. Essa mata que eu tô falando é um lugar que é tipo um bosque que tem aqui perto. E a gente brincava muito lá quando a gente era pequeno, porque criança não tem muita noção do perigo. A gente ficava lá de chinelo e tá tudo bem, tá suave. Então a gente reuniu essas pedras, colocamos na frente desse local. Então a gente fez nosso primeiro juramento. Pra estar naquele local você não poderia ficar mentindo deliberadamente. Você tinha que ser uma pessoa com o coração mais puro possível que você conseguiria. E o mais importante, você não poderia contar daquele local pra ninguém. Era um segredo entre nós três. Então eu criei as palavras mágicas para entrar naquele local. Mundo de Etheria, ativar. Então a gente chegava lá e entrava. E eu era uma criança bem atípica, eu sempre gostei desses mundos, então minha imaginação era um pouco fértil naquela época. Tanto que eu me lembro ativamente de ver qualquer tipo de coisa que tem na minha memória ali. Eu lembro de ver gigantes, de ver fadas, de ver tudo isso. A gente sempre brincava naquele local e era muito legal, porque a gente entrava lá pra dentro com nossas espadas, né, que eram pedaços de madeira, e íamos lutar contra aquelas criaturas mágicas e por todo aquele reino. Na minha cabeça eu criei todo aquele universo. Tudo era bem expandido. Tinha uns guerreiros, tinha uns reinos e aquele espaço ali se tornou um lugar pra gente brincar e se divertir. Só que as coisas foram se tornando um pouco esquisitas com o tempo. Acho que por eu ter uma cabeça de uma criança e ser bem fértil, algumas coisas começaram a sair do controle. Primeiramente, uma regra especial que a gente tinha nesse reino era que quando a gente saísse de lá, a gente tinha que fechar aquele portal para as criaturas daquele reino não adentrarem o nosso reino. E com isso se tornou aquela tradição, sempre quando a gente parava, a gente fechava o portal e tava tudo beleza. Só que teve uma vez que a gente entrou lá dentro e que tinha uma aranha. A gente viu uma aranha lá e a gente saiu correndo, porque né, a gente não sabe que tipo de aranha é venenosa, a gente não é biólogo. Então a gente vazou. Era meio que uma temporada que tinha aranha, então tipo, sabe aquelas aranhas meio grandes? Elas ficavam por lá, sabe? Elas meio que fizeram um ninhozinho delas lá com teiazinhas, então tava lá. Então a gente foi embora e a gente não fechou o portal assim como a gente fazia sempre. Eu não sei, eu acho que não tem como falar sobre esse tipo de coisa, mas como eu era uma criança, naquele momento eu fiquei aquilo na cabeça. Então eu lembro ativamente de vez em quando eu escutava alguns passos, escutava alguns barulhos, sei lá, tudo ficar um pouco meio esquisito. Então, certo dia, a gente foi voltar lá de novo, né, que era pra fechar o portal e ir pra brincar um pouco lá dentro. Só que eu lembro de ter visto armadilhas de urso, sabe? Armadilha de urso. Tinha algumas lá, a gente chama aqui de boca de lobo. E elas estavam lá. Então, a gente não entrou lá dentro e saiu novamente sem fechar o portal. E essas coisas continuaram acontecendo até que durante algumas semanas eu comecei a ter uns sonhos específicos. Esses sonhos ainda não são o que eu vou contar de hoje, mas são alguns sonhos específicos. Comecei a sonhar que eu estava nesse reino que a gente tinha criado, só que eu estava lá ativamente, sabe? E aí eu não consigo lembrar muito bem desses sonhos, mas eu tenho alguns vislumbres e algumas memórias. Eu lembro que nos primeiros sonhos eu estava treinando para ir para uma guerra. Eu lembro que eu conversava com uma garota de lá que ela era a princesa daquele local e a gente estava se preparando para essa batalha. Então, nos sonhos subsequentes, essa batalha estava ocorrendo. Até que chegou a última batalha, onde eu lembro de um dragão ter jogado uma bola de fogo em mim e eu ter caído. E assim que eu caí, ela chegou perto de mim
e falou: você não pode morrer aqui, porque se você morrer nesse reino, você morre na vida real. Então eu falei: e como eu vou embora? E ela virou pra mim e disse: é só você acordar. Neste momento eu acordei. E sério, pra mim é meio esquisito, porque ao mesmo tempo que eu pego essa essência de que eu era uma criança e que esse tipo de coisa é normal, porque eu tinha essa parte de imaginação, eu era bastante hiperativo e eu gostava muito desses reinos. Até hoje eu gosto desse tipo de conteúdo, de coisas de magia, esses tipos de programas, esses tipos de séries. Mas é um pouco esquisito, porque assim que as palavras saíram da boca dela, eu acordei na vida real. Então, eu falei com os amigos: temos que fechar aquele portal, tem algo esquisito acontecendo. E isso foi tipo assim, num dia de noite. E no outro dia tinha chovido bastante durante a noite, tipo, muito. E quando a gente chegou meio que na beirazinha que dava pra ver a entrada daquele local, uma árvore tinha caído na frente dele. Então meio que o local por onde a gente entrava, que era o portal, tava inacessível. Sério, é meio esquisito pensar em algo desse tipo. É uma sequência de coincidências muito grande que ocorreu ali na nossa frente. Então, desde esses eventos pra cá, se passaram mais de 10 anos. E a diferença daquele garotinho ali, que tinha seus 12 anos, pra eu hoje, que tenho 22, é muito grande. Já que naquela época, pra mim, aqueles tipos de coisa que eu criavam, eles se tornavam quase que reais. Como da vez que eu e meus amigos criamos que tínhamos poderes de vento e que parecia muito real. Porque assim que a gente levantava nossas mãozinhas pra lançar as energias de Ki, automaticamente as árvores começavam a balançar com o vento. Era muito esquisito, só que era uma coincidência tão palpável que a gente ficava meio maluco. Então, após 10 anos, é a primeira vez desde aquele evento que eu sonho de novo com Etheria. Essa noite eu sonhei que eu estava com alguns amigos em um local completamente desconhecido. E mesmo que aquele local fosse desconhecido, dava aquele sentimento de nostalgia no meu coração. Era uma ponte aqui, e desse lado de cá tinha água. Aqui a gente tinha uma montanha, né? Era tipo um paredão bem grande que passava essa pontezinha. Eu tava conversando com meus amigos, até que a gente escutou alguns barulhos. E na minha cabeça eu sabia que aquilo eram inimigos. Então eu saí correndo ali junto com meus amigos. Até que chegou um determinado momento que eu tava no meio de uma floresta toda coberta de neve. Era tipo essa casinha aqui com essa floresta. E essa mansão aqui, essa casa, realmente estava naquele sonho. Eu entrei lá dentro e fui conversar com uma mulher. Eu falava o nome dela, só que eu não consigo lembrar qual o nome dela neste momento. Então a gente se preparava para lutar contra aquelas criaturas. Eu lembro de ir pra meio que uma varandinha desse local, né, que você tinha uma visão ampla de lá. E então eu começava a fazer alguns tipos de magia e lutar contra essas criaturas. E sério, eu falava algum idioma meio esquisito que eu não consigo me lembrar. Eu lembro que não era português, não era inglês e nenhum outro tipo de idioma que eu conheço. Mas era um idioma próprio daquele local que eu tava usando e conversando pra lançar aqueles tipos de feitiços. Então depois que aquilo tudo terminou, a gente desceu pra aquele local onde a gente encontrou uma árvore que ela meio que era pra ser falante, só que ela não tava falando. É meio que quase um enredo do segundo filme de Nárnia, quando eles voltam lá pra Nárnia e toda a magia daquele local não tá mais lá, sabe? As árvores que antes andavam não estão lá, os animais que antes conversavam se tornaram animais selvagens. Meio que quase o mesmo enredo. Só que aí veio uma avalanche e eu não lembro mais de nada. Simplesmente sumiu da minha mente e eu fui acordar depois de um tempo. Eu sei que eu devo ter tido outros sonhos depois disso, só que eu não consigo lembrar. Eu nem sei se realmente tive outros sonhos, às vezes eu não tive, às vezes era só aquilo mesmo e eu não sei. Mas eu só sei que eu não acordei naquele momento que aconteceu a avalanche. Pode ter acontecido outras coisas, só que eu não me lembro. Eu acho meio esquisito esse tipo de coisa, porque eu sempre gostei desses mundos mágicos e dessas criações. E é a segunda vez que algo tão palpável assim acontece comigo. Sério, existe uma diferença entre você ter um sonho ali que você acorda. Você tem um outro tipo de sonho que é bem palpável. Que é aquela experiência, ela tá ali na sua mente, que você sente ela tão perto de você. E sei lá, eu só quis vir aqui compartilhar isso porque eu tô até agora meio incrédulo. É meio esquisito e resolvi compartilhar com as pessoas. Sei lá, me conta aí, né, se você já teve algum tipo de sonho desse daí, se você já sonhou com algo do tipo. É sempre bom compartilhar as experiências. E aí fica aquele negócio, né, aquele pensamento, será que existe outro universo que quando eu durmo eu vou pra ele ou algo do tipo? Mas isso é assunto pra outro tipo de vídeo. Bem, meio que foi isso, né? Era uma sensação, tipo, realmente familiar, né? Parecia que eu tava vivendo aquilo dali há muito tempo. Só que é legal porque, tipo, eu
sabia que eu tava naquele local que era o mesmo local de 10 anos atrás. Ele tava diferente, mas eram os mesmos sentimentos, era o mesmo nome. E eu conhecia todo mundo que eu tava conversando ali. Então, mas foi isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui totalmente aleatório. Se você do nada viu esse vídeo aí no YouTube, você clicou e você está aqui, eu agradeço muito. Se inscreve aí no canal, dá um like no vídeo, comenta aí se você teve alguma experiência parecida com essa. E é isso aí, pessoal. Até a sua próxima do seu sommelier favorito de aleatoriedades, o Fox.